gente? Mais uma aula da nossa isolada para o PCJ, né? Para a nossa carreira jurídica. E olha só, aqui, como eu disse para vocês, já nas aulas passadas, tem coisa que eu vou repetir, porque você vai aprender, mesmo que você não queira, tá? Então, a ideia é vencer a tua resistência. A ideia é exatamente fazer com que as coisas, elas passem a fazer um sentido para você. E a partir do momento em que você perceba o sentido, perceba a lógica do assunto, fica mais fácil de você memorizar, tá bom? Então, vamos relembrar o que é que a gente está estudando? A gente está estudando elementos do sistema computacional. Quais eram que eu esqueci? Hardware, software e people, não é assim? Aí a gente começou a estudar o hardware, que era a parte física. Aí pegou essa parte física e agrupou em quê? Gabinete, periféricos e memórias, não foi isso? Pegou o gabinete, que era a caixa, pegou a caixa, trouxe para casa. Massa. Qual foi a primeira peça que a gente colocou dentro dessa caixa? A fonte. O que é que essa fonte fazia? Pegava corrente alternada, convertia para corrente contínua. Perfeito? Até aqui tudo bem? Show de bola. Aí a gente vai pegar e colocar a segunda peça. Qual é a segunda peça? É a placa-mãe. Por que ela tem esse nome? Ela tem esse nome porque ela era a base. Tudo que era importante para o computador funcionar, ou já vem com essa placa-mãe, ou vai se ligar a ela de alguma forma. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo. Aí a gente vai colocar a terceira peça nesse gabinete. Qual era a terceira peça? Processador. O que é que o processador fazia? Pegava o dado, processava e gerava a informação. Não foi isso que nós vimos? Aí, obviamente, estudamos as partes da placa-mãe, estudamos as partes do processador e por aí foi, tá? Aí nós começamos a estudar o segundo grupo, que eram os periféricos. O que é que o periférico fazia? Todo equipamento que leva o dado lá para dentro e ou traz a resposta. Partindo desse princípio, a gente tinha três tipos de periféricos, três grupos de periféricos. O periférico de entrada, o periférico de saída e os periféricos de entrada e saída. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí, ó, na telinha. Aí nós começamos a estudar os periféricos de entrada. Falei para vocês dos principais, claro que nós não vimos todos, né? Mas falamos dos principais, e aí eu também falei das especificidades de alguns, tipo, o mouse tinha detalhes, o scanner tinha detalhes, o joystick, estão lembrados? E aí, no final, também a gente aprofundou um pouco, só um minutinho. Desculpa, gente. Então, a gente aprofundou um pouco a questão da biometria, tá? Principalmente se você for fazer concurso para delegado, ou seja, para a área de segurança pública. E por quê? Porque essa biometria é uma promessa muito forte, principalmente na área de segurança pública, né? Aqui no Brasil, a gente ainda tem sérias restrições de uso, principalmente pela ausência do banco de dados, pela ausência da informação. Então, eu até coleto, eu até consigo identificar que aquela pessoa ali, ela tem uma fraude, né? Ela tem um rosto alterado, etc e tal, que foi o exemplo que eu dei para vocês. Mas, eu comparo com o quê? Né? A gente não tem a base de dados. É uma deficiência que deve ser resolvida aí nos próximos anos, e aí a gente vai acompanhando a evolução de todo esse processo. Perfeito? Aí nós começamos a estudar aqui na tela o periférico de saída. E o primeiro que eu comecei a explicar para vocês foi o monitor, estão lembrados? Agora eu explicitei, é o monitor padrão esse aí, tá? Então esse periférico aí de saída, só de saída, é o monitor padrão, ainda não é o touch. Daqui a pouco a gente fala do touch, tá? Aí esse monitor a gente classificava quanto à cor. Quanto à cor, ele poderia ser policromático ou monocromático. Estão lembrados? Agora, esse lance de policromático e monocromático é só fazer, quebrar aí a palavra. Então, poli, vários, cromático, cor, então várias cores, coloridos. Monocromático, mono, uma, cromático, cor. Então, uma cor só. Ou tudo verde, ou tudo branco, ou tudo âmbar, e por aí vai, tá? E quanto à resolução? Quanto à resolução, nós vimos que ele poderia ser CGA, EGA, VGA, Super VGA, Ultra VGA e o XGA, perfeito? Os dois primeiros não existem, só um minutinho, deixa eu voltar aqui o ponto.
Então, os dois primeiros não existem mais, tá certo? Então, aqui você já sabe de cara que mesmo que você queira, você não acha mais para comprar esses dois primeiros, ok? Manu, tem que conhecer essas siglas? Tem. E lembre-se, monitor cai muito em prova. E cai muito em prova por quê? Porque o homem é fissurado na imagem, tranquilo? Até aqui tudo bem? Aí, o que é que você tem que saber daqui? Vamos aprender isso direitinho, eu falei na aula passada, mas vamos pontuar melhor, tá? Qual é o X? Essa imagem, ela é, na verdade, formada por vários pontos. Primeiro, lembrar que resolução é a grandeza que indica a qualidade da imagem exibida na tela, tá? Então, sempre a brincadeira é, quanto maior a resolução, maior a qualidade da imagem. Essa é a ideia, tá bom? Menor resolução, menor qualidade da imagem. Já está implícito, ok? Agora, o que é que você tem que saber? Que a imagem ela não é inteira, ela é uma visão, né? A brincadeira é que essa imagem ela é formada por vários pequenos pontos, que são exatamente os pixels. Essa é a ideia, tá? Hoje, é muito mais fácil para mim falar de pixel, porque a palavra não é mais tão estranha para você, né? Você está acostumada a comprar uma câmera de não sei quantos megapixels, né? Então, você já está acostumado com essa palavra. Aí é muito mais sutil para a gente falar disso, tá bom? Aí, o que é que você precisa saber? Que cada pixel desse vai ser gerado no padrão RGB, que vai ser a mistura de vermelho, verde e azul, perfeito? Então, essa vai ser a brincadeira, a mistura de vermelho, verde e azul. Ah, Manu, mas vermelho, verde e azul não são as cores básicas. Lembra que esse questionamento sempre aparece? Só que a gente não está falando de cor sólida, a gente está falando de luz. Então, da frequência da luz vermelha até a frequência da luz azul, a gente vai reproduzir todos os outros espectros de cores, ok? Aí a gente vai ver que a distância entre dois pixels é o dot pitch. Aí como é que isso cai em prova para vocês? Olha só, se o dot pitch é grande, a resolução é alta ou baixa? Baixa. Os pixels estão separados. Resolução baixa. Se o dot pitch é pequeno, a resolução é alta ou baixa? Alta. Se o dot pitch é pequeno, os pixels estão juntos. Então, a qualidade da imagem é maior, perfeito? Moral da história, como é que cai em prova? Que o dot pitch é inversamente proporcional à resolução. É assim que vai cair. Então, você tem que saber, dot pitch grande, resolução baixa. Dot pitch pequeno, resolução alta. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Vamos juntar tudo? Então, olha na telinha. Resolução, então, é a grandeza que indica a qualidade da imagem exibida na tela. Perfeito? A imagem é formada por pequenos pontos chamados pixels. E cada pixel, por sua vez, vai ser gerado no padrão RGB. A distância entre dois pixels é o dot pitch. E ele vai ser inversamente proporcional à resolução. Até aqui tudo bem? Agora, tudo isso que eu falei vale para o monitor CRT, que é o monitor de tubo de raios catódicos. Não são raios católicos, não converta o bicho, tá certo? É raio catódico, é aquele do tubo, da bundinha, perfeito? Aí, ó, você tem que saber que existe o plasma, existe o LCD e existe o LED. Mas esses três, a gente não tem ainda que explorar detalhes de funcionamento. Por quê? Porque essas tecnologias estão em evolução. Por exemplo, esse ano mesmo, 2014, é um ano ótimo para falar disso, porque é ano de Copa. E sem brincadeira, falando sério, a indústria de TV, a indústria de imagem, de uma maneira geral, ela pega muitos lançamentos para lançar nessa época de Copa e etc, tá? Lançamentos para lançar foi podre, mas vocês entenderam. E por que isso? Porque sem onda, a galera compra. Tem essa secura de, trocar a TV para assistir o jogo. Não tem essa história, né? Comprar melhor tecnologia para assistir o jogo. Não tem isso? Pois pronto. Então, aí você tem uma concorrência muito grande em termos de novidades, em termos de novas tecnologias, fazer esses lançamentos com alguma coisa que atraia realmente o público e etc. Perfeito? Aí, moral da história. O plasma corre para desenvolver alguma coisa. Aí o LCD também melhora. Aí o LED vai atrás, aí o LCD melhora, aí o plasma corre atrás e por aí vai, perfeito?
Ah, Manu, eu ouvi falar que o plasma já estava obsoleto. Eu escuto muito isso. Inclusive, já foi questão de prova, tá? Quer dizer, na verdade, era um texto que lhe induzia a achar isso, para você dizer se estava verdadeiro ou falso. É falso. Então, por exemplo, a Pioneer, ela investiu uma fortuna agora, nos últimos anos, para quê? Para desenvolver novas tecnologias para o plasma. Então, não é uma tecnologia obsoleta, não. Está se desenvolvendo também, tá? Briga eterna aqui, esses três. Aí, por que não costuma cair em prova ainda? Detalhes de funcionamento. Porque entre a elaboração da prova e a execução, tem um tempo. E se nesse tempo houver mudança? Entenderam a ideia? Aí a gente vai lá e anula a questão. Então, eles evitam colocar questões sobre temas que ainda são, né, evolutivos, que ainda estão em evolução. Por quê? Porque pode haver aí esse problemazinho entre a execução e a elaboração, entre a elaboração e a execução da prova. Perfeito? Até aqui tudo bem? Agora, daqui, o que é que você já tem que saber? Que o LCD tem a ideia da matriz ativa e a matriz passiva. O que é isso? A tela que distorce ou não. Então, a matriz ativa é a tela que distorce. E qual é o intuito? Te dá privacidade. Então, você só enxerga mesmo se você tiver exatamente de frente. Se você sair um pouquinho, já distorce, tá? Então, isso aqui é usado, por exemplo, em caixa eletrônico de banco. Por quê? Porque você só vai enxergar se estiver bem de frente. O papagaio de pirata, mesmo ali atrás, já não enxerga direito. Por quê? Já distorceu. Entendeu a ideia? Aí você usa em notebooks, por quê? Porque também vai te dar privacidade. Mesmo que você esteja num voo, tem algumas companhias aéreas brasileiras que elas tentam todo dia provar que dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço simultaneamente. Vocês já viram isso, né? Tem uma que se você sentar assim, você vai assim até o fim do voo, porque você não consegue mais se aprumar, né? E você não precisa ser gordo, você só basta ter um ombro largo. Você já cola no cara do lado. E não, mesmo que o cara do lado abra lá o notebook, né? Aquele TED de avião, aí você, sem querer, não dá uma olhadinha, né? Mesmo ali colado, ombro a ombro, você não consegue visualizar. Por quê? Porque com a tela ativa, só enxerga quem está exatamente de frente. Distorcer um pouquinho, já não visualiza mais. Então, qual é o intuito? É te dar privacidade. Os dois principais usos são esses que eu falei, tá? Notebook, tela de caixa eletrônica, etc. Perfeito? Tá tranquilo até aqui? Aí, inclusive, fica a dica, já nem tanto para concurso, mas para a tua vida pessoal. TV. Se você for comprar, não compre tela ativa, matriz ativa. Por quê? Porque é aquela briga. Você talvez conheça alguém que passou por essa situação. Comprou lá a TV e só assiste se tiver exatamente de frente. O cara que está sentado na cadeira na quina não vê. Entendesse? Aí quando diz, vamos assistir tal coisa, aí corre todo mundo para pegar o lugar da frente, tá bom? Então, moral da história. Para a TV, isso é péssimo. É melhor a passiva, porque você assiste nas laterais também. Tranquilo? Posso passar? Show de bola. Aí, ó, próximo periférico de saída é a impressora, tá? E essa impressora a gente vai classificar em de impacto ou de não impacto, tá? Aí nós vamos fazer aquele velho organogramazinho que eu gosto tanto. Então, aqui na impressora, nós podemos fazer a classificação quanto ao modo de impressão, que pode ser de impacto, como eu já disse, ou de não impacto. Perfeito? Onde de impacto pode ser a de linha, a margarida e a matricial. De não impacto, jato de tinta, laser e a térmica. Beleza? O que é que você tem que saber daqui? Olha só, essa história de impacto ou de não impacto é uma analogia com um negócio que diz que teve, mas eu não sei se tem não, porque realmente não é da minha época, tá certo? Negócio chamado máquina de escrever. Vocês pegaram? Me contaram, achei tão estranho. Me disseram que a pessoa ia lá, batendo no negocinho, sabe? Aí subia um carimbo que batia numa fita, que batia no papel. Fiquei besta. Aí disse que você ia lá, tucu, 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 datilografando. Aí tinha uma hora que fazia plim,
Aí você baixava uma manivela e fazia tuco. Me contaram. Fiquei passada quando me disseram isso, né? Então, essas de impacto, elas também vão dar batidas no papel. As de não impacto vão ter outras formas de impressão que dispensam essa batida no papel. Perfeito? Aí, ó, para cá. Lembrar que de impacto, de linha e margarida não existem mais. Mas você deve conhecer os nomes. Numa prova relativamente recente, caiu lá impressora margarida. E aí o aluno mais desavisado pensou que era brincadeira. Porque realmente, né? Se você estivesse lá fazendo a prova, não tivesse falado nada agora, e aí chegasse impressora margarida, você não ia achar que era piada? Aí ia pensar, tá, daqui a pouco vem Rosinha ali do campo, né? Então, existiu, não existe mais há muitos anos, tá? E essa matricial? Se você estiver aí pensando em fazer, por exemplo, concurso para delegado, é o que mais você vai ver, é impressora matricial. Aí você diz, porque os órgãos às vezes são... Não, tem nada disso, tem nada de desprezo, não tem nada de ser, né, coisa velha. Não, 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 tem nicho de uso. Quando é que você usa essa matricial? Anotem aí no caderno do rascunho. Olha só, matricial deve ser usada quando desejamos imprimir muito, com baixo custo, e não há a preocupação com a qualidade da impressão. Beleza? Por quê? Então, olha só, essa matricial, ela primeiro é cara, tá? Então, a mais simples que você tem no mercado hoje custa algo em torno de R$990. Então, ela é cara. Mas o que é que vai acontecer com essa impressora matricial? Ela, gente, tem nicho de uso. Por quê? Porque ela trabalha com um negócio chamado fita. E essa fita é bem baratinha. Então, você vai imprimir muito gastando pouco. Agora, a qualidade de impressão não é essas coisas todas. Aí, por que eu disse que se você está pensando em fazer concurso para delegado, você vai usar muito matricial? Numa delegacia, um ambiente mais rústico, você vai precisar muito mais de um equipamento parrudo, de um equipamento que suporte, né, pancada, né, um uso ali mais bruto, vamos assim dizer, do que de um equipamento sofisticado. Vocês concordam? Não é? Então, a impressora matricial já começa a ser adequada daí, porque ela é mais robusta, ela é mais resistente, tá certo? Segundo, boa parte daqueles documentos que são impressos ali, eles vão ser descartados. O que vai ser arquivado, você pega e põe numa impressão melhor. Mas aquilo que vai ser descartado, vai ser entregue e tal, para que gastar numa impressão boa? Por que não põe numa impressão mais simples? Está entendendo a ideia? Então, é por isso que em delegacia você encontra tanta impressora matricial mais resistente, custo de impressão mais baixo, e você vai ter ali atendendo perfeitamente a necessidade daquele caso de uso. Entenderam a ideia? Até aqui tudo bem? Aí você tem contador, por exemplo. Contador usa muito matricial. Por quê? Porque ele tem um monte de coisa que imprime e descarta depois. Para que colocar numa impressão boa? Põe numa impressão mais simples, fica mais barato e o que vai ser arquivado, coloca numa impressão melhor. Entenderam a ideia? Então, o raciocínio é esse. Aí você tem os funcionários do setor do pessoal, também tem muito essa característica de jogar, né, descartar muita coisa. Então, bota numa impressora mais barata e o que vai ser arquivado numa impressão melhor. Aí você vai ter o pessoal do controle de estoque e por aí vai. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Então, moral da história na telinha. Essa matricial, ela vai ser usada quando a gente quer imprimir muito, quer gastar pouco e não há necessidade de uma qualidade de impressão fantástica. Perfeito? Tranquilo? Aí vamos para as de não impacto. Primeiro, essa jato de tinta. A jato de tinta ela deve ser usada quando você quer imprimir pouco, mas com qualidade de impressão. Perfeito? Por que eu frisei esse pouco? Porque a impressora matricial trabalha com um negóciozinho chamado cartucho, que é um tubinho de tinta, literalmente, né? Só que ela é uma loba, bebe uma tinta desgraçada. E esse tubozinho é caro. Então, o custo da impressão dela é alto, tá? Aí você pode dizer, Manu, mas tem as impressoras profissionais que são mais em conta, né? O custo de impressão.
É verdade. Tem também aquelas que tem aquele tipo uma transfusãozinha de sangue na frente. Você já viu os tubinhos de tintas e tal? Pronto, aquele bookzinho. Tem, fica mais barato, o custo de impressão vai lá para baixo, mas não é o padrão. Se cair na prova impressora jato de tinta, é aquela doméstica padrão, cujo custo de impressão é alto. Aí, por que você vai usar quando você quer imprimir pouco? Exatamente por isso, porque o custo de impressão é alto, mas você quer qualidade de impressão, perfeito? Lembrando também que ela é um equipamento relativamente frágil, tá? Aí vamos para a laser. A laser, ela é assim, utilizada quando você quer imprimir muito, muito e com qualidade de impressão, tá? Por que eu frisei o muito? Porque essa laser ela vai trabalhar com um negóciozinho chamado toner. E esse toner é caro. Então, se você vai imprimir muito, o custo do toner se dilui. Então, tudo bem, massa, o toner é caro. Joia, sem problemas. Mas tem toner que chega a imprimir até 15 mil cópias. Se paga, não se paga? Entendeu a ideia? Agora, se você pegar e comprar uma laser para imprimir pouco, aí você vai pagar muito no toner e aquele custo não vai se diluir. Entenderam qual é o raciocínio para a prova? Então, é por isso que a gente diz que a laser é quando você quer imprimir muito e quer qualidade de impressão, tá? E a térmica? Essa térmica, ela vai apresentar uma impressão similar ao aparelho de fax, tá? Então, lembra disso, a térmica, ela apresenta a impressão similar ao aparelho de fax, tá? Agora, não é o aparelho de fax do multifuncional, porque o aparelho de fax do multifuncional, ele vai usar os recursos da impressora que está ali acoplada. É o aparelho de fax separadozinho, lembra? Pronto. Se você quisesse receber fax naquele aparelho, tem que ser num papel especial, né? Por quê? Aquele papel especial é como se você estivesse escrevendo com suco de limão. Já escreveu? Não. Teve infância, não? Feira de ciências? Plantou algodão, feijão no algodãozinho? Pronto, é da mesma sequência de experiência, tá certo? Ó, essa história de escrever com suco de limão é uma técnica de esteganografia. É uma das técnicas mais antigas que tem. Só para vocês terem noção, os persas já usavam isso, tá? Qual é o babado? Você escreve com suco de limão, aí fica invisível. Aí você vai depois, passa uma fonte de calor por cima, um ferro, aproxima de uma vela, um negócio assim. Aí o limão não é ácido. Quando você passa o ferro, aproxima de uma vela ou alguma coisa assim, reage. Aí é como se queimasse o papel. E aí o que você escreveu aparece. Entendeu a ideia? Se sair daí dizendo que eu disse que o limão queimava o papel, eu nego. É como se, tá? Então, aquele papel especial de fax, ele tem uma substânciazinha química. Quando aquecida, é como se queimasse o papel. E aí o que escreveu aparece. Se sair daí dizendo que eu disse que o fax queimava o papel, eu nego, tá joia? É como se, tá? Então, moral da história. É por isso que diz, ó, não exponha ao sol, não tem isso? Porque se você expuser, vai continuar ocorrendo a reação química, então vai borrar o que está ali. É por isso também que depois de um tempo apaga. Por quê? Porque a superfície que sofreu a reação química, ela se desgasta e aí termina apagando, perfeito? Tranquilo? O que mais você precisa saber? Isso aqui é mais utilizado em impressoras de caixas eletrônicos e impressoras fiscais, tá certo? O uso mais comum aí. Posso passar? Tá tranquilo? Massa. Aí, olha só, vamos então para o próximo equipamento, que é o plotter. Esse plotter é um traçador gráfico, tá? Então, o plotter é um traçador gráfico. Cuidado, tá? Por quê? Porque você encontra em alguns materiais dizendo que o plotter é uma impressora gráfica. Tá errado. Ó, todas essas aqui, da matricial para baixo, são gráficas. O que é uma impressora gráfica? É uma impressora que é capaz de imprimir, além dos caracteres normais, caracteres gráficos também. Então, a matricial é gráfica. Tem aluno que me pergunta, Manu, eu posso imprimir uma foto na matricial? Pode. Eu só não garanto que você saiba depois quem é na foto. Mas que pode imprimir, pode. Ela é gráfica, tá? A resolução é ruim, mas ela é gráfica. Perfeito? Então, poder... Pode, perfeito? Agora, o que é que vai acontecer? No plotter, ele não é uma impressora gráfica. E por quê? Olha só, aqui ó, na telinha, vamos para a ideia do plotter. Se nós formos para a etimologia da palavra, imprimir é imprensar, tá? Então, quando você imprime, por exemplo, um gráfico,
as extremidades, elas ficam levemente achatadas. Para a gente, isso não faz diferença nenhuma. Agora, para um arquiteto, para um engenheiro, para um projetista, para um publicitário, isso pode ser um caos, não pode? Um radiologista, não pode? Aí, qual é o lance do plotter? Ao invés de imprimir, o plotter tem um dispositivozinho que redesenha o arquivo no papel. Aí a precisão é total. Entendeu a diferença? Então, ele vai redesenhar. Aí a precisão é absoluta. Ângulos perfeitos. É por isso que você vai no arquiteto para aprovar um projeto. Aí ele imprime. Aí você aprova, diz, tá legal, gostei e tal. Deixa eu pegar para já levar para o engenheiro, para ele já começar a executar. Aí o cara vai dizer, o arquiteto, passa amanhã para pegar que eu vou mandar plotar. Não tem essa história? Ou por quê? Porque para a execução o ângulo tem que ser perfeito. Então não pode ter sido impresso, tem que ter sido traçado, tá? Então, pegadinha besta de prova, o CESP já bateu nisso. Plotter não é uma impressora gráfica, ele é um traçador gráfico. Perfeito? Show? O que mais que a gente tem como periférico de saída? A caixa de som e os gravadores, tá certo? Então, a gente vai ter, e eu vou até fazer já aqui uma puxadazinha. Entrada e saída, que é o próximo, tem os drivers. Deixa eu fazer aqui uma explicaçãozinha, tá? Então, a gente tem como periférico de saída a caixa de som e, em seguida, os gravadores. Então, eu vou botar aqui. Desculpa. Reticências. Aí, vamos lá. Gravador de CD. Gravador de DVD. E o gravador de Blu-ray. Perfeito? Aí vamos para o próximo. Entrada e saída. Aí a gente vai ter aqui os drivers. Peraí, deixa eu só. Pronto. Drive de CD. Drive de DVD. O drive de Blu-ray. E o drive de disquete. Perfeito? Que é que eu preciso que você saiba aqui, tá? Por que é que eu fiz esse desenhozinho? Olha só, qual é o raciocínio? Cadê o outro? Tá aqui, tá? Qual é o raciocínio? Olha só. Leitor, que a gente viu na aula passada, bota para dentro. Entrada. Gravador, bota para fora. Saída. Academicamente falando, quem tanto lê quanto grava é o driver. Beleza? Então, leitor, entrada, PRIO. Gravador, saída, PRIO. Quem tanto lê quanto grava é o driver. Não esqueça disso, perfeito? Agora, o que é que vai acontecer? Nos primórdios dos tempos, a gente, quando ia comprar gravador, vinha separado, o leitor e o gravador. Vocês lembram? Comprava gravador de CD, e vinha o leitor e o gravador de CD. Só que isso se tornou comercialmente inviável. Por quê? Porque eu passava meia hora convencendo o cara a levar o gravador. Aí, quando ele dissesse, vou levar, aí eu dizia, mas só funciona se tiver o leitor. Isso existe? Não, né? Aí, o que é que o mercado disse? Vamos começar a vender o driver, né? Só que driver não é uma palavra que tem apelo comercial. Aí o que é que eles fazem? Vendem o driver como sendo gravador. Pode sair aí e comprar um gravador de qualquer marca, qualquer modelo. Não já vai trazer o leitor consigo? Não é um gravador. É, na verdade, um driver. Perfeito? Qual é o efeito disso para a prova? Se a sua prova é CESP, o CESP não bate nisso. Por quê? Porque se ele botar lá o gravador de CD, blá, 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 e disser que é de saída, a gente alega o produto comercializado. Entendeu a ideia? Se ele disser lá que o gravador é de entrada e saída, a gente alega o conceito acadêmico. Então, sempre vai rolar um recurso, tá? Então, o CESP evita. Agora, uma questão de múltipla escolha. Olha o que é que pode aparecer. Tem lá, um periférico de saída. Perfeito? Aí tem lá, teclado, mouse,
scanner, gravador de CD e microfone, vamos supor. Perfeito? O que é que você vai pensar? Opa, eu tenho certeza que teclado, mouse e scanner são de entradas. Não tenho certeza? Eu tenho certeza que o microfone também é de entrada, né? Então, quem aqui ele considerou de saída? O gravador de CD. Então, aí ele considerou o gravador de CD conceito acadêmico. Priu, acabou. Perfeito? Agora, suponhamos que aqui tivesse, ao invés de microfone, impressora. Aí, o que é que você ia raciocinar? Opa! Eu tenho certeza que teclado, mouse e scanner são de entradas. Eu não tenho certeza? Eu tenho certeza que a impressora é de saída, não é? Então, você não vai ficar na prova dizendo, ai, tem duas respostas. Fiscal, fiscal. Ó, na minha prova tem duas respostas. Eu tenho ódio de quem faz isso, né? O fiscal vai dizer o quê? Tá bom, eu anulo. Não vai, né? Né? Então, você não vai ficar pensando isso. O que é que você vai deduzir? Que aqui o gravador de CD que ele está falando é o produto comercializado. Então, é de entrada e saída. É o driver, na verdade. E aí, subentender já que a resposta seria impressora. Porque de todos é o único que, indubitavelmente, é só de saída. Entenderam a ideia? Então, moral da história, pegou uma prova, principalmente de elaboradora pequena, tá? E aí, ela colocou múltipla escolha e fez algo desse tipo. Você, nessa questão do gravador, vai se deixar levar para onde a elaboradora te induzir a pensar. Perfeito? Tranquilo? Então, com isso, eu estou acabando o nosso primeiro bloco. Daqui a pouquinho eu volto com o segundo bloco e a gente continua nosso estudo de hardware. Perfeito? Até lá, gente. Tchauzinho.